Pessoal, vamos tratar agora dos elementos essenciais da sentença judicial. Veja, em regra, a sentença é um ato jurídico que põe fim à atividade decisória do juiz, ou, como fundamenta o artigo 203, parágrafo 1º, CPC, que diz o seguinte: os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Vou tratar de cada um. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485, que fala das decisões sem resolução do mérito, e artigo 487, com resolução de mérito, põe fim à fase cognitiva ou fase de conhecimento do procedimento comum, bem como extingue a execução. É por meio da sentença que o juiz decide as questões trazidas ao seu conhecimento, pondo fim ao processo na primeira instância. Veja, questões trazidas ao seu conhecimento. A parte que entende que tem uma pretensão judicial, um direito, bate nas portas do judiciário com uma petição. Está lá, petição inicial, os fatos do direito, os pedidos. O juiz analisa, a petição não é inepta, ele aceita, cita o réu. Então, essas questões trazidas ao seu conhecimento vai ser esse imbróglio aí. Os pedidos do autor, a contestação ou reconvenção do réu e, de repente, a impugnação da contestação através da réplica do autor. Esse processo todo aí são as questões trazidas ao conhecimento do magistrado, tá? E ele, com a sentença, vai pôr fim ao processo na primeira instância. Vai dar a sentença àquela parte que se sentir prejudicada, sucumbiu, perdeu, vai poder recorrer, se quiser. O recurso não é obrigatório, como já sabemos disso. Recorre quem quer. A sentença pode ser dada com ou sem julgamento do mérito. Vamos tratar disso aí. Ou seja, acolhendo ou não a causa levantada pela parte. De repente, aí, na inicial, com decorrer aí, o juiz vai analisar e, de repente, vai dizer assim, poxa, eu não vou decidir o mérito. Vou terminar o processo. Por quê? Porque o artigo 485 do CPC, ele fala claramente sobre as decisões sem resolução do mérito. 485. O juiz não resolverá o mérito quando ele não resolverá o mérito, mas vai dar uma decisão terminativa ou extintiva e vai por fim o processo. Inciso 1. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 1, indeferir a petição inicial. Inciso 2. O processo fica parado durante mais de um ano por negligência das partes. 3. Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, sem interesse nenhum na causa. 4. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Formalidade. 5. Recolher a existência de perempção de litispendência ou de coisa julgada, tá? Que nós chamamos de defesa peremptória. 6. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. E vai ter que analisar. Inclusive, isso aí é uma questão de ordem pública. Inciso 7. Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. Vai ver, de repente, num contrato, você elenca ali que as causas não irá para o judiciário, mas terá uma mediação, um juiz de arbitragem. 8º, homologar a desistência da ação. Você entrou com a ação, mas de repente, no decorrer, você fala, não, deixar para lá, é melhor ter paz do que ter razão. É cada um. O juiz vai dar uma sentença terminativa, vai resolver essa fase aí com a sentença. Fase de cognição. 9. Em caso de morte da parte e a ação for considerada intransmissível por disposição legal,
E o 10, nos demais casos prescritos neste Código. Ok? Veja, esse é o artigo 485, em que o juiz vai dar uma sentença terminativa, onde não tem solução do mérito. E o artigo 487, onde ele põe fim ao processo de cognição ou de conhecimento com resolução de mérito, conforme o momento do processo. Agora tem um detalhe. A sentença pode ser dada com ou sem julgamento de mérito, ou seja, acolhendo ou não a causa levantada pela parte. Caso exista recurso ao tribunal, os desembargadores, já em segunda instância, podem proferir o quê? Um acórdão. O que é um acórdão? É uma sentença no tribunal, né? Aquele colegiado ali, porque é um acordo das vontades ali, ok? Tanto a sentença quanto o acórdão marcam o quê? O fim do processo, ao menos na instância em que se encontra. Aí vai para outra instância. Você vai continuar recorrendo se você quiser. Vamos lá. Momento procedimental. Quanto à forma, momento procedimental. A sentença pode ser prolatada, pode ser dada com ou sem resolução do mérito, nas providências iniciais do juiz, na audiência de conciliação ou mediação, claro. Se eu entro num acordo ali, autocomposição, o juiz só vai homologar. Acabou. Acabou o processo, vocês entraram num acordo. No julgamento, conforme o estado do processo, na audiência de instrução e julgamento, ou 30 dias depois desta. Tá? Então, a sentença pode ser prolatada com decisão do mérito ou sem resolução do mérito. Vou tratar agora das decisões interlocutórias, aquelas que não põem fim ao processo. Decisões interlocutórias são atos pelos quais o juiz resolve questões que surgem durante o processo, mas não são o julgamento dele por meio de sentença. Por isso que é uma decisão judicial, não é uma sentença. Tá? Essas questões que precisam ser decididas no curso do processo são denominadas, portanto, de questões incidentais ou questões incidentes. E as decisões interlocutórias decidem aspectos do procedimento judicial, mas não entram no objeto do conflito, não entram no mérito. Decisão interlocutória não é para isso. Tá? Exemplo de decisões interlocutórias. Nomeação de perito, aceitação ou não de um parecer e intimação ou não do pedido de liminar, ou de pedido ou não de testemunhas indicada pelas partes no curso do processo, deferimento de pedido de liminar, tudo isso é exemplo de decisão interlocutória, tá? Ou seja, não vai por fim o processo, vai se ater às questões incidentes, lembrando que decisão interlocutória, o recurso, né, que se opõe à decisão interlocutória, é recurso de agravo de instrumento. E a decisão interlocutória também é passiva de embargo de declaração. Por exemplo, uma parte entra com um pedido de oitiva de testemunha. De repente, eu posso agravar, né? Um agravo de instrumento, não concordar, tá? Ou, se essa decisão interlocutória não for clara, for omissa, no trato do que preconiza os embargos de declaração, omissão, falta de esclarecer algum assunto, essa decisão interlocutória foi contraditória, autorizou, mas não autorizou, então eu posso embargar para clarear, para esclarecer. Beleza? E os despachos, algo altamente interno, administrativo, são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Nos despachos, o objetivo não é solucionar o processo, por fim o processo, mas determinar medidas necessárias para o julgamento da ação em curso. Tratam-se, portanto, de meras movimentações administrativas. Por exemplo, citação de um réu. Despacho para citar o réu. Designação de audiência. Vou fazer um despacho aqui para designar audiência para o dia tal, porque agora é feriado, não era. Por causa disso, por causa daquilo. Tá? E por aí vai, juntar de documentos, enfim. Quanto à forma, veja, coração da sentença, coração pulsante da sentença. Relatório, fundamentação e dispositivo. Atenção, nós temos que ler o artigo 489, inciso 1, 2, 3, parágrafo 1º do CPC, o artigo 10 e o artigo 11, tá?
diz respeito à forma, né, os capítulos da sentença que são cruciais para o nosso entendimento. Artigo 489. Dos elementos e dos efeitos da sentença. 489 são elementos essenciais da sentença. Inciso 1. O relatório, né, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido do autor, e da contestação do réu, contestando, e o registro das principais ocorrências havidas. Ou seja, se houve prova material, se houve alguma nulidade decretada, algum indeferimento, enfim, havidas no andamento do processo. O relatório tem a ver com os fatos, tá? Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada, por isso que o asterisco aí na fundamentação, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, acabei de explicar, sentença ou acórdão que vai aqui do inciso 1 ao inciso 6. Ainda tem aqui os parágrafos. Então, você pode dar uma olhada aqui, que é importante. Ok? Lembrando que decisão interlocutória cabe embargo de declaração. O artigo 10. Artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual ele, o juiz, deva decidir de ofício. O ofício, ou seja, não precisa de requerimento das partes. Então, aqui nós estamos falando de quê? Proibição da decisão surpresa. Esse é artigo 10. Tá? Tem a ver com o modelo cooperativo, em sentido amplo. As partes têm que colaborar, autor, réu e o juiz, enfim, modelo cooperativo, sentido amplo. Princípio do contraditório prévio, tá? E proibição da decisão surpresa. Importantíssimo se ater esse detalhe do artigo 10. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. É o que você pode alegar no embargo de declaração se não tiver a fundamentação. Já tem aí slides, aí, aulas sobre embargo de declaração. Vamos tratar agora de cada parte, né? Cada capítulo. O relatório é um capítulo. Depois tem o outro capítulo, que é a fundamentação, e, por fim, o dispositivo. Então, a sentença tem que orbitar com esses três pilares aí. Relatório. O que vem no relatório? Como é que se identifica um relatório? Aspecto fático, né? Identificação do fato. Qualificação das partes. Pedido do autor. Né? Termina a petição inicial, dos pedidos. Contestação do réu e, de repente, até mesmo uma reconvenção. Ocorrências relevantes nos autos do processo. Exemplo, nulidades decretadas, prova material. Vai estar tudo aonde? No relatório. Porque, de repente, não vem escrito assim, relatório, né? Mas você vai conseguir identificar com esses aspectos aí que eu acabei de falar. A importância do relatório está o quê? Na possibilidade de você poder verificar a regularidade do processo. Como assim? Está em conformidade com a legislação processual, tá? E, consequentemente, com o ordenamento jurídico. Assim como as relações entre juiz, autor e réu. É onde você vai poder, dependendo da parte, um exemplo, o réu, né, como defesa, bom, vou ver aqui como é que está aqui. Qualificação, meu nome está certo, não teve um erro material, os fatos aqui, está faltando isso. Através aqui desse relatório, dessa análise do relatório aqui, tanto o autor como o réu vai ver se está de acordo com a legislação processual. E, claro, com o ordenamento jurídico. Beleza? Quando eu falo ordenamento jurídico, sentido lá, Constituição, princípios, né? Fundamentação. Na fundamentação, você também vai identificar esse capítulo na sentença. Às vezes a sentença vem escrito assim, ó, fundamentação. Pode ser. Às vezes, no caso do tribunal, vem lá voto, né? Então, acontece. Você vai identificar a fundamentação na sentença, porque vai estar o quê? Fundamentos jurídicos. Artigo tal, direito material ali e tal.
Análise de súmulas e enunciados. Vai estar aqui na fundamentação. A maior parte de uma sentença é a fundamentação. Fundamentos probatórios, as presunções do autor, né? Defesa, tese de defesa, né? Do réu, e provas das partes. Para mim, ali, parecer do perito de um, do perito de outro, laudo de um, documentação de um, documentação de outro. E nós temos aqui na fundamentação, está até com asterisco ali, livre convencimento motivado. Livre convencimento. Eu decido, juiz, eu decido. Motivado. Ele tem que mostrar por que o convencimento dele foi daquela forma ali, aquela linha de pensamento. Ele tem que motivar, ele tem que demonstrar. Neste capítulo da sentença, fundamentação, o juiz fará a exposição das razões da formação do seu livre convencimento em relação aos fatos narrados, né? Com base nos fundamentos probatórios, provas, autor, réu, né? Em relação aos fatos, com base nos fundamentos probatórios e suas consequências no ordenamento jurídico, com a devida aplicação do direito. Dá-lhe o fato, daria o direito. Não existe isso? Pois é. Na fundamentação, temos a concentração dos elementos que o juiz deve considerar, levar em conta. Provas materiais, né, e documentais, oitivas de testemunhas, alegações das partes, dispositivos da legislação, jurisprudências, né, dos tribunais, decisões reiteradas dos tribunais de jurisprudência, decisões de tribunais superiores, né, STJ, TRF. Né, de repente vai dar uma decisão que vai contra o STF, dever de casa do juiz, né? É o trabalho do juiz. Espera aí, vamos ver aqui. Bom, na fundamentação, temos a solução das questões controvertidas no processo, né? De fato e de direito. Por quê? O fato, né, que o autor narrou ali e o réu rebateu aqueles fatos ali, o direito que o autor vem demonstrando que tem, ou que acha que tem, né, a pretensão dele, e o direito que o réu também acusa ali, que ele demonstra, não, mas peraí, segundo a jurisprudência de um, jurisprudência de outro. Nessa fase aqui, cara, as questões controversas ou controvertidas, o juiz vai ter que, na fundamentação, sanar, esclarecer. Bom, com a exposição da motivação do juiz para a solução da lide. Quer dizer, ele tem que dizer o seguinte: eu votei a favor ou contra, né, o autor, né, que peticionou aí, eu tenho que motivar, eu tenho que explicar por quê, fundamentar ali, tá ok? O magistrado não poderá de analisar na verdade eu botei hoje todos os elementos que são apresentados a ele. Elementos de prova, tá, o pedido está aqui, as provas estão aqui, ele tem que analisar. Visão ampla, autor e réu, visão ampla, ele vai ter que decidir. É o que preconiza o artigo 489, parágrafo 1º. Vamos lá, artigo 489, rapidamente. Aqui, ó. 489. Dos elementos e dos efeitos da sentença. São elementos essenciais da sentença. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, aí vem aqui, do inciso 1 ao inciso 6º, tá? E tem os seus parágrafos, tá ok? Tá aqui, ó. Inciso 1, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar suas relações com a causa ou a questão decidida. O juiz, ele vai decidir, ele já prontamente, ele tem que ver o seguinte, esse parágrafo 1º e incisos. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Isso aqui, meu amigo, o juiz, para dar uma sentença, ele vai ter que passar por esse crivo, esse filtro aqui. Senão, vai ser passivo de quê? Embargo de declaração. Inciso 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Inciso 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inciso 5, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ou seja, ele está dando aqui uma fundamentação que não tem nada a ver com o caso.
Nesse caso aqui, vou fazer o quê? Eu que não entendi a sentença, embargo a declaração. Com base no artigo 489, parágrafo 1º, aí inciso 1, 2, 3, 4. Inciso 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Isso aqui é o seguinte: se ele violar artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6, ele está violando o quê? A segurança jurídica. Porque eu estou pedindo na minha petição inicial ali algo que já está consolidado na jurisprudência, já há um entendimento, né? Então, aqui, enunciados de súmula, jurisprudência, eu precedei, então, peraí. Isso já está consolidado pelos tribunais superiores, STJ e STF. É o dever de casa do juiz. Passou na prova de juiz, meu amigo, isso aqui vai ter que estar lá, vai ter que estar na tua frente lá, colado lá. Meu dever de casa. Então, esse inciso 6 aqui, se ele violar o inciso 6, ele acaba com o quê? Segurança jurídica. Uma situação idêntica. E ele destoa na sua sentença. Beleza? Bom, dispositivo. Nesse capítulo da sentença, dispositivo, temos o resultado do julgamento, com a resolução ou não do mérito. Aí vamos entrar naquele artigo 485, sem resolução do mérito, e vem explicando ali no artigo 485 por que ele põe fim à fase de cognição ali, ao processo, e ele vai explicar por que não teve solução do mérito. Ou o artigo 487 com resolução do mérito. Tá? Artigo 487, inciso 1, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, decidir de ofício ou a requerimento sobre ocorrência da decadência ou prescrição. Inciso 3, homologar a letra A, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Letra B, a transação, ou seja, a autocomposição. E letra C, a renúncia à pretensão formulada na ação. O artigo 487, ele diz o seguinte no caput: haverá resolução do mérito. Ou seja, nós vamos ter, com base no artigo 487, a decisão definitiva com solução de mérito. Bom, quando há sentença que não aprecia o mérito, sem resolução do mérito, 485, nada impede que seja proposta nova ação fundada no mesmo pedido, uma vez que este não foi realmente discutido, não se discutiu o mérito, né, sem solução do mérito, e julgado pelo juiz. É que a sentença terminativa ou extintiva não faz coisa julgada material, por isso que você pode fazer uma nova, formular uma nova ação, tá? A extinção sem resolução do mérito, portanto, é aquela em que o juiz decide encerrar o processo sem analisar as alegações do reclamante, do autor. A sentença atinge apenas a relação processual. Beleza? Agora, atenção. A sentença deve abordar todos os aspectos pedidos na inicial, lá do autor lá. Inclusive os pedidos implícitos, mesmo sem a provocação das partes. É aí que está o detalhe. Dever de casa de quem? Do magistrado, do juiz, tá? Ou seja, mesmo sem provocação das partes, ou seja, de ofício. De ofício é o quê? É um ato dele. As partes não precisam solicitar. Quais os exemplos que tem aqui? Matéria de ordem pública, meu amigo. Se a parte suscitou ou não, ele tem que se manifestar, tá? Na sentença. Juros moratórios, correção monetária, verbas comerciais, porque às vezes o processo vai demorando, né? E a pessoa vai deixando de ganhar, aí aumentou o salário mínimo nesse período aí, ele começou a ter gasto, quer dizer, a ação começou com um X, mas de repente, pelo tempo, né? Até a fase decisória, de repente, tem que ter um reajuste aí. Então, são o quê? Pedidos implícitos, independente do pedido das partes. Ok? Verbas comerciais, às vezes tem um reajuste no meio do caminho aí desse lapso temporal aí, tem reajuste disso ou daquilo, tá? Aí quando for dar a sentença, o valor o valor já não é o mesmo. Então, tem que ter essa atualização dos valores aí. Bom, conclusão. Em princípio, a sentença proferida após o julgamento de acordo com o estado do processo deverá solucionar o mérito. Em princípio, tá? O magistrado ele pode julgar, né, dar uma sentença de acordo com o estado do processo, tá? Em regra, solução no mérito.
deferindo ou não os pedidos do autor, até porque o julgamento, de acordo com o estado do processo, somente das causas que estão elencadas no artigo 487, inciso 1, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. É o que nós chamamos de defesa direta, tá? O juiz julga, tá? De acordo com o estado do processo. Outros aspectos dentro da sentença, com ou sem resolução do mérito, artigo 485 e 487, podem existir dentro desse espaço, lapso temporal aí, entre o julgamento, conforme o estado do processo, e a sentença. Como, por exemplo, a autocomposição das partes, tá? Conforme o artigo 487, inciso 3, a linha B. Ou seja, houve uma transação aí, na fase probatória, por exemplo. Vamos encerrar o processo aqui. Houve uma autocomposição das partes, chegaram a um consenso, o juiz homologa. Acabou o processo. Desistência da ação, segundo o artigo 485, inciso 8, homologação da desistência da ação, acabou o processo. Morreu. Caso o juiz não possa julgar conforme o estado do processo, tá? Provavelmente será prolatada uma sentença de mérito. Ele vai decidir com toda a fundamentação possível e vai resolver o processo com solução de mérito. Decisão definitiva, consubstanciada no deferimento ou não do pedido. Né? O pedido do autor ali, ele vai deferir ou não, vai acatar ou não, no todo ou em parte. É o que preconiza o artigo 487, melhor dizendo, inciso 1, que é o 487 caput, haverá resolução do mérito, decisão definitiva. Inciso 1, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Reconvenção é quando o autor entra com uma ação dizendo que o réu deve, e na reconvenção o réu que diz, não, eu não estou dizendo, quem está me devendo é você, por isso. Ah, tá. E a reconvenção está dentro da onde? Da contestação, que é a defesa do réu. É a contestação, melhor dizendo, é a contestação do réu, né? É a impugnação do réu em relação aos pedidos do autor. A sentença prolatada pelo juiz deverá abarcar o que foi discutido no decorrer do processo. É óbvio, tem que estar amarrado ali, no que foi fomentado ali, suscitado ali, evitando, assim, decisões extra petita. Ou seja, o juiz, aí é pior que acontece, o juiz não pode dar uma sentença estranha ao pedido, ou seja, não pode dar uma sentença incongruente, ou seja, decidir algo que, tipo, entre aspas, colocopia de uma outra sentença aí, pô, cara, essa sentença aqui não tem nada a ver. O que está vendo aqui? Ou uma sentença ultra pedida, vício de excesso, aumentou muito ali. Eu queria, o autor pediu X, o juiz aqui, 20X. Peraí, né? Aí o réu, peraí. O autor aqui, cara, tá pedindo X. O juiz aí deu uma decisão aí que 20X. Ou infrapedida, com vício de omissão dos pedidos. É aquela história, sempre que eu falo, de fácil entendimento, visualização. O taxista que tem o seu carro abarroado, ele pede dano material, dano moral e lucro cessante. Aí, a sentença do juiz só dá dano material. Está sendo omisso nos pedidos. Nós entramos com o quê? Embargo de declaração. Artigo 492. É proibido, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa, diferente da pedida por quem? Pelo autor. Bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. É o que eu acabei de falar aqui. Então, o juiz ele tem seu dever de casa. Tá? Exemplo claríssimo aqui. Artigo 485, 487, 489, incisos, parágrafo 492. O juiz não pode se furtar isso. Quando o juiz for prolatar a sentença, perceber que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar sobre determinado fundamento, ele deverá, antes de sentenciar, intimar as partes para se manifestar. Se quiser se manifestar, aí é a oportunidade. Se manifestar a respeito, segundo o artigo 9º, que é o princípio do contraditório, e o artigo 10, que é do CPC, que é a proibição da decisão surpresa, e que também fala sobre o princípio do contraditório prévio. Ok? Espero aí ter esclarecido as dúvidas em relação à sentença e os elementos da sentença. Forte abraço. Tamo junto.
Música